Provocados pelas mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente, os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes em todo o mundo, atingindo proporções sem precedentes. O recente desastre no litoral norte do estado de São Paulo, que causou desabamentos e inúmeras mortes, sobretudo em áreas inseguras e ocupadas, é só um exemplo para a gente entender o quanto as questões sociais também estão ligadas às mudanças climáticas. É preciso entender que as mudanças nos padrões de temperatura e clima são uma realidade global, com consequências não somente diferentes, mas também desiguais para as populações. Em geral, as pessoas mais afetadas são aquelas mais vulneráveis, cujos direitos já são frequentemente negados, como pessoas de classe social mais baixa, mulheres, pessoas negras, indígenas e imigrantes. O enfrentamento das mudanças climáticas exige então que a gente pense também em garantias de direitos e, logo, na chamada justiça climática. E é sobre tudo isso que vamos refletir no episódio de hoje. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao último episódio desta temporada do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Em 6 episódios, abrimos diálogos para mostrar que a preservação ambiental é um interesse nacional. E, claro, promovemos um debate franco e plural, levando em consideração as divergências e identificando as convergências no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. É muito importante que a superação das desigualdades sociais caminhe lado a lado das construções das soluções por um futuro de baixo zero carbono. Eu sinto que é a juventude que vem capitalizando as discussões mais avançadas sobre governança local, desenvolvimento e clima. Pensar em soluções efetivas em relação às mudanças climáticas e seus efeitos exige que as desigualdades sociais sejam consideradas e levadas a sério. Nos níveis nacionais, é preciso garantir a diversidade nos espaços de tomada de decisão, com a inclusão de grupos diretamente impactados pela emergência climática, para que possam oferecer soluções adequadas para os problemas que eles mesmos vivem. Já no nível internacional, é necessário também trabalhar com a coincidência entre países menos industrializados e maior vulnerabilidade ambiental, tendo em vista, por exemplo, a disponibilidade de recursos para o enfrentamento da crise climática. Para nos ajudar a discutir como devemos pensar e exigir uma divisão mais justa e consciente das responsabilidades no combate às mudanças climáticas, eu tenho a honra de ter aqui comigo no programa a cientista política e internacionalista Leonildes Nazar, que é coordenadora da Iniciativa Amazônia no Instituto Clima e Sociedade. Leonildes, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Super obrigada, Gabriela, o prazer é meu. E ainda a secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. Seja bem-vinda, secretária. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por abrir espaço na sua agenda para esse debate. Imagina, a honra é minha de estar aqui contribuindo. Bom, para a gente começar, eu queria entender de vocês como e em quais instâncias tem se dado o debate sobre justiça climática. O que vocês têm acompanhado lá fora e aqui no Brasil sobre esse tema? No que o debate sobre justiça climática se difere e no que se assemelha nas várias instâncias em que ele é discutido? Bom, o debate sobre justiça climática, que na realidade é um conceito que, a meu ver, tem tomado mais rigor e também critérios conceituais do ponto de vista teórico-metodológicos, mas sobretudo epistemológicos, ele tem tomado mais força nos últimos anos e, do ponto de vista da agenda climática, eu avalio que é muito positivo como uma perspectiva e abordagem que pode, sem dúvida nenhuma, contribuir muitíssimo para a criação de um arcabouço que dê conta das dimensões das desigualdades socioeconômicas, sobretudo à luz das questões de raça, gênero e classe, dentro da agenda de mudanças climáticas, tanto do ponto de vista das questões relacionadas à mitigação, mas também à adaptação aos efeitos das mudanças do clima. Acho que tem 2 níveis importantes
para a gente ter uma compreensão, né, da maneira como justiça climática tem sido discutida. Acho que uma primeira, em nível mais das produções acadêmicas, das produções intelectuais, que tem se dedicado e tentado se fazer uma aproximação do conceito de justiça ambiental, da forma como ele foi cunhado, né? Uma aproximação entre esse conceito e o campo climático, então nas produções acadêmicas, mas também olhando aí para a perspectiva do próprio ativismo climático. Então, da maneira como tem se dado a luta social, sobretudo considerando os movimentos indígenas, os movimentos negro e de periferias, os movimentos de juventude dentro da agenda de mudança do clima, trazendo a justiça climática como uma bandeira, né? 2 elementos, na minha opinião, surgiram com mais fôlego a partir da COP27. A gente está no momento de transição, né, entre a COP27 e a 28, os debates já começam a ser acumulados para Dubai, e eu vejo que a responsabilidade do Norte global é uma realidade, o Norte tem se movimentado entendendo melhor as suas próprias responsabilidades, e acho que a mudança do governo do Brasil movimentou isso sem dúvida alguma. Hoje eu acho que há um caminho, e a fala do presidente Lula na COP27 nos dá um instrumento potente de reflexão sobre as responsabilidades do Norte global sobre o Sul global. E num outro momento, numa outra chave, uma coesão mais definida entre as lideranças jovens climáticas. Eu percebo que a rede de juventude tem se fortalecido nos últimos anos e, na minha opinião, isso se reverbera de uma forma muito gritante no Brasil, principalmente a partir da Covid-19. Foi a juventude de favela que protagonizou a discussão do enfrentamento à Covid, que vem pautando a fome e a discussão de uma governança mais local, mais periferizada, menos burocratizada do ponto de vista de gestão e mais jovem. Eu sinto que é a juventude que vem capitalizando as discussões mais avançadas sobre governança local, desenvolvimento e clima. Pelas perspectivas de vocês, como os diferentes estados, os desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, têm lidado com a questão da justiça climática? A título de exemplo, a gente falou no último episódio aqui do podcast, que tratou da geopolítica das mudanças climáticas, sobre as diferenças no tratamento da questão ambiental por países insulares, como Tuvalu, e países emergentes, como o Brasil, além das potências emergentes, como a China. Para além da questão geopolítica, é possível notar diferenças em relação às ações e políticas adotadas por esses conjuntos de atores no que se refere à justiça climática? Bom, a minha avaliação é que a gente está falando de 2 perspectivas distintas em termos de desigualdades. A gente tem que notar, quando a gente fala de mudanças climáticas, é muito importante ter, em primeiro lugar, uma compreensão da ordem internacional que esteja aí galgada numa desigualdade entre norte e sul global. Sem contar, se a gente for dar conta aqui dos processos em termos de desigualdades reproduzidas em nível do modelo socioeconômico hegemônico global, que é o capitalismo, de outros vetores políticos também, né? E aí a gente não vai estar aqui falando só das relações norte e sul. Então, desde esse lugar, evidentemente, se a gente toma enquanto causa a justiça climática para mobilizar as lutas e mobilizar todos os processos em termos de superação dessas desigualdades, a gente está falando aí de questões que são muito estruturais e que dizem respeito, na realidade, a uma outra compreensão e imaginário de mundo que deveria subverter as desigualdades entre norte e sul. Então essa é uma coisa. Quando a gente dimensiona a questão das mudanças climáticas, os efeitos das mudanças do clima, pensadas desde uma perspectiva do sul global e em como a gente está aqui discutindo na realidade, olhando para países, para estados cujas pré-condições de vulnerabilidade são dadas por essas mesmas desigualdades estruturais desse modelo capitalista, a gente está falando de sociedades que vão enfrentar de maneira completamente diferentes do norte global as questões relativas aos impactos climáticos.
Então, é muito importante que exista um rigor do ponto de vista das tomadas de decisão, do ponto de vista dos processos decisórios que vão formular e contribuir para a formulação de políticas, tanto em nível internacional quanto também em nível doméstico, né, pensando nos países do sul global, que tome conta que é muito importante que a superação das desigualdades sociais caminhe lado a lado das construções das soluções por um futuro de baixo zero carbono. Bem, eu diria que a gente vai mal na discussão tanto da justiça climática quanto da governança climática. É claro que a gente viveu um retrocesso muito grande nesta pauta ambiental como um todo, mas, para além disso, para além aí de um retrocesso gritante do ponto de vista da política, nós acumulamos um passivo muito grande no que se refere à construção de políticas e uma articulação mais enfática, mais pungente no que se refere ao arcabouço dos instrumentos da justiça climática. E aí eu destrincho. Primeiro, recurso, né? Vilma Reis, uma grande ativista negra da Bahia, fala muito que os atores da política precisam lidar conosco, fazendo uma janela aqui, os principais impactados diretamente com as nossas dificuldades estruturais, eles precisam parar de nos entregar o troco. Nós queremos saber do dinheiro. Então, a constituição de fundos de reparação e fundos da justiça climática, que vão para além dos fundos já conhecidos da pauta ambiental, o Fundo Nacional de Conservação, os fundos locais de conservação ambiental, o Fundo Amazônia, né, que é um grande fundo nacional de implementação da defesa dos biomas, principalmente, claro, dos amazônicos, mas também de biomas como a Mata Atlântica, enfim. Nós temos uma cartela de recursos disponíveis, mas pouca clareza ainda sobre a necessidade de uma construção mais consistente sobre a orçamentação que verse sobre políticas públicas, tanto de mitigação quanto construção de políticas mais avançadas, né? Eu venho falando muito da necessidade da gente avançar 40 anos em 4 sobre tecnologias de resiliência, sobre a nossa capacidade de resposta a perdas e danos, como é que a gente avança em discussões mais concretas, com dinheiro, com LOA e com PPA na mão, para a gente conseguir implementar as políticas que a gente avança do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual. Um outro gargalo que eu coloco é a capacidade de darmos voz ou de nomear, em grande medida, o que é desastre climático, o que é a crise climática, a crise ambiental. A ministra Marina tem falado muito sobre isso, criado um repertório, né, que vem letrando não só o presidente Lula, mas os gestores públicos pelo Brasil afora, e é crucial nós falarmos da crise climática e nós falarmos da mudança do clima. Nós não voltaremos à normalidade, isso é um fato concreto que as cidades precisam se preparar. O Acordo de Paris de 2015 criou o dispositivo chamado de Contribuições Nacionalmente Determinadas, que diz respeito às metas nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa e que tem como objetivo não permitir que o planeta se aqueça além de 1,5 grau, né, até o final do século XXI. Só que o último relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que foi lançado no dia 20 de março, aponta que há mais de 50% de chance de a temperatura global atingir ou ultrapassar 1,5 grau entre 2021 e 2040, com cenários devastadores se isso se concretizar. Pensando na discussão tão necessária sobre justiça climática, até que ponto esse aumento da temperatura global e, logo, a falha na construção de políticas é uma responsabilidade exclusiva dos Estados nacionais? Quais são os outros atores que também precisam ser responsabilizados? E ainda, o que deve ser feito para garantir o cumprimento das metas do Acordo de Paris? Leonildes, eu gostaria que você começasse respondendo para a gente essas questões, pode ser? Claro, eu acho que tem uma questão que é fundamental. É verdade que as reproduções das desigualdades que vão decorrer aí das pré-condições de vulnerabilidade localizam e determinam sobre quais corpos e territórios os efeitos da mudança do clima eles vão se expressar com maior intensidade, né?
Mas acho que isso também, tendo espaço na compreensão das formulações das políticas, vão corroborar para a construção de estratégias de luta e processos de ação coletiva, sobretudo em termos de cumprimento desses acordos de uma maneira mais eficaz. E aí é muito importante que a agenda de mudanças do clima não se localize e não tenha em conta somente a responsabilidade dos estados, né? É muito importante que a gente consiga aí buscar espaço e também interlocução com outros atores, atrizes, né, de diferentes setores, diferentes campos que possam vir aí contribuir para as formulações e tomadas de decisão em relação à agenda. E nesse lugar eu acho que é muito importante cada vez mais espaços multilaterais, e aí não falo só da UNFCCC, né, quer dizer, da Convenção Quadro, mas de todas as instituições criadas em seu âmbito, terem cada vez mais espaços tomados por atores e atrizes subnacionais, também outros entes institucionais do próprio corpo do Estado. Acho que é muito importante a participação cada vez maior de fundos, de setor privado e também bancos, na perspectiva de compreender que o financiamento climático para a proposição de soluções tem que ser muito estimulado, né, a partir dessa construção aí, das transições mais estruturantes que são necessárias, considerando a superação, sobretudo, dessas desigualdades das quais a gente está discutindo aqui hoje. Acho que é muito importante também um movimento coletivo, setores da indústria, na verdade, diferentes indústrias também tomando parte dessa ação coletiva, da ação climática global. Enfim, acho que um movimento amplo e organizado, nisso que, na verdade, muitos pesquisadores e especialistas no tema têm chamado aí de complexo de regimes, né? Quase como uma posição intermediária na organização dos arranjos institucionais para o clima, na medida em que podem contribuir cada vez mais com a formulação de políticas que possam contribuir para soluções de questões relacionadas à mitigação e adaptação. Eu selecionaria 3 setores muito específicos. Primeiro, as nações do norte global. Há muito, nós discutimos um fundo internacional que serviria de financiamento para adaptação, mitigação e construção de assistência, de atendimento às vítimas que perdem, enfim, e ficam à mercê dos desastres climáticos. Existe aí uma necessidade de responsabilização conjunta dessas nações que exportaram o modo de produção colonial, colonizador, exportaram o pior do capitalismo e não inserem nas suas cartelas de desenvolvimento a sua responsabilidade socioambiental que lhes é devida. Um outro agente, e aí é muito importante o que eu vou dizer, é o próprio sistema produtivo e toda a cadeia produtiva que precisa ser colocada no seu lugar de responsabilização coletiva. Hoje, a forma que se produz, com as mesmas matrizes energéticas, sem um plano de metas claro para os processos de descarbonização necessários, sem o menor controle de planejamento e resiliência, né, sobre o planejamento da resiliência no campo e na cidade, sobre o perímetro que esse ecossistema produtivo impacta, isso, sem dúvida alguma, é algo a ser trabalhado com o terceiro grande ator, que, na minha opinião, são os atores públicos, gestores públicos, gestões locais, sejam elas municipais, estaduais ou regionais, precisam estar responsabilizadas e antenadas com esta agenda. Hoje, não temos metas claras sobre a necessária descarbonização dos setores produtivos do Brasil, por exemplo. Tanto na escala federal, né, não tem nenhum marco regulatório que reze de fato sobre isso, a obrigatoriedade disso, quanto do ponto de vista local. Como vocês duas já bem pontuaram, ainda temos um longo caminho, né, para percorrer quando o assunto é justiça climática. A boa notícia é que existem algumas iniciativas sendo realizadas por aqui que dialogam com o que a gente está discutindo aqui no programa.
Uma delas é o projeto Amazônia Terra Preta, que vamos apresentar agora no nosso quadro semanal que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. Idealizado pelo Instituto Mapinguari, o projeto está na segunda edição e busca integrar a pauta racial às questões ambientais para a mitigação dessas problemáticas. Quem vai contar para a gente um pouco sobre esse trabalho que transforma em prática a discussão sobre justiça climática na Amazônia é a Hanna Balieiro, que é a diretora do Instituto Mapinguari. Vamos ouvir. Rádio Soberania e Clima. O Instituto Mapinguari é uma organização socioambiental que já atua há 7 anos para a conservação de áreas protegidas do Estado. E a gente vem atuando no desenvolvimento das cadeias socioprodutivas locais, mas principalmente com base na agricultura familiar. Já o Amazônia Terra Preta, que foi realizado agora a sua segunda edição no mês de março, teve a primeira edição lá em 2021, e agora ele se consolida como uma programação realmente do calendário de lutas da população negra amazônica, e a gente busca promover a integração e a consolidação das lutas raciais atreladas a questões ambientais e a questões climáticas. Nessa segunda edição, nós resolvemos trazer o evento para o final do mês de março, que é um mês que comemora tanto o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial e que também tem um dia específico para a conscientização sobre as mudanças climáticas. Além da programação cultural, que é uma programação que valoriza os talentos negros do estado do Amapá, a gente contou também com uma jornada de conhecimento, convidando as comunidades periféricas para fomentar esse debate sobre racismo ambiental e crise climática em busca de soluções realmente para tais problemáticas. A gente contou com a participação de pesquisadores a nível nacional, mas trazendo realmente os atores locais que estão dentro do estado para que justamente a gente possa olhar para esse tema com um olhar voltado para a realidade amapaense, realmente. E dentro da programação do Amazônia Terra Preta, a gente contou com o lançamento da campanha Agroecologia no Prato, que busca trazer para a esfera pública a discussão sobre a política estadual de agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade, que são as PEAPOs que temos pelo Brasil, inserindo nesse diálogo as comunidades tradicionais, os quilombolas, os indígenas, e através de estratégias de comunicação, de formação política e de ativismo, colocar a temática em debate, engajando novos atores e atuando para que a pauta ela volte a ser abordada dentro do legislativo do estado do Amapá. Bom, a gente acabou de ouvir o relato da Hanna e eu queria ouvir de vocês agora como é que vocês avaliam a contribuição do projeto Terra Preta para as lutas raciais atreladas às questões ambientais e climáticas. Qual a sua percepção sobre isso, Tainá? A nomeação, né? Acho que é o primeiro ponto, é o primeiro desafio. Como é que você carimba, chancela ações afirmativas nesse lugar e como é que você estabelece mesmo uma agenda de enfrentamento ao racismo ambiental a partir da justiça climática ou a partir de um justiçamento climático ou construção de uma democracia climática à luz do desafio racial existente. Você identificar os territórios da pobreza, entendendo a racialização da discussão de pobreza, que não é apenas um recorte econômico. Você dar soluções locais, soluções vindas da natureza a questões e demandas urgentes da população vulnerabilizada e enegrecida, são, sem dúvida, uma resposta contundente à desigualdade climática e à desigualdade ambiental que a gente vive. São soluções pontuais, mas são atividades essencialmente pedagógicas neste contexto de letramento ambiental e climático que a gente vive. Agora, secretária, na sua avaliação, o debate em torno do conceito do racismo ambiental tem se tornado de fato mais premente por aqui, sobretudo em um contexto marcado por eventos climáticos extremos? Temos hoje uma massa crítica maior, né, muito maior do que em anos anteriores, sobre a discussão do racismo como um todo. Nós termos mais gestores ou negros, né? Temos uma conjuntura onde nós temos a ministra do Meio Ambiente negra, temos o Ministério da Igualdade Racial e temos uma ministra representante dos povos originários, parenta, ministra
dos povos originários. Então, sem dúvida, é uma mudança de chave simbólica, mas também muito contundente sobre qual é o recado desse novo Brasil que a gente quer ver. É o suficiente? Não é. Eu gostaria de ter não apenas ministérios falando de mim, do meu corpo, dos nossos corpos e das nossas pautas, mas eu gostaria de ter paridade ministerial, paridade orçamentária para a discussão do enfrentamento à pobreza e ao racismo, mas, sem dúvida, eu te falo que nós hoje somos mais vozes, ecoando o mesmo diálogo. Leonildes, eu também gostaria de ouvir o seu entendimento sobre iniciativas como a do projeto Terra Preta para fomentar o debate sobre racismo ambiental e crise climática. Eu acho que são ações que contribuem diretamente, não só do ponto de vista de evidenciar novas formas e olhares também para a agenda de mudanças climáticas à luz desses marcadores socioeconômicos, né, de raça, gênero e classe, mas, sobretudo, também trazendo para dentro da agenda atores e atrizes que podem contribuir muitíssimo para a formulação de políticas públicas e de políticas climáticas que deem conta desses aspectos mais estruturantes do ponto de vista de discussão aí do que representa esse futuro de baixo zero carbono e pensando, claro, no desenvolvimento sustentável. Quando a gente abre espaço para oportunizar, dentro da discussão da agenda climática, né, as compreensões de quais são essas desigualdades, de quais são as condições em que a gente, enquanto sociedade, precisa superar e entender e ter como prioridades, lado a lado aí com as soluções que estão sendo pensadas para o tema, eu acho que a gente acaba convertendo tendo aí uma chave de virada, de fato, sobre o que deve ser priorizado na nossa agenda como um todo. Uma vez que a gente consegue aí ter um conjunto de ações e iniciativas que esteja direcionada a pensar os problemas reais dessas populações, aí de fato a gente vai conseguir discutir, né, e, sobretudo, ter uma agenda mais contundente do ponto de vista de futuro sustentável e, sobretudo, superação das desigualdades da maneira como a gente conhece hoje. Como é que você enxerga esse debate nos dias de hoje e o que ele nos fala sobre a necessidade de construção de ações e de políticas voltadas à mitigação e adaptação climática? Eu acho que o debate sobre racismo ambiental ganhou muita força nos últimos anos, dentro da agenda socioambiental mais ampla, mas também dentro da agenda de mudanças climáticas. Eu avalio que isso também é um desdobramento da maior presença, né, de intelectuais, de novo, de organizações da sociedade civil, pesquisadores, ativistas, que têm aí contribuído muitíssimo para não só um maior rigor do ponto de vista teórico do que representa o racismo ambiental e a discussão de racismo ambiental dentro da política brasileira, mas, sobretudo, propondo, né, alternativas e também novas diretrizes em relação a planos, a ações de como que a gente pode, de uma maneira mais estrutural e de uma maneira mais direta, superar os desafios que o racismo, enquanto sistema de poder que organiza a sociedade, né, e continua reproduzindo uma série de desigualdades e inequidades, pode ser superado. E é claro que quando a gente está discutindo clima, quando a gente está pensando em mudanças climáticas e trazendo para dentro do repertório das mudanças climáticas esse conjunto aí de compreensões, de reflexões, de ideias, de valores, de outros princípios, é fundamental que a gente faça uma discussão que corresponda à realidade a que a nossa sociedade está acometida. E eu falo desde o ponto de vista do sul global, mas considerando também essas relações de poder que ainda predominam no conjunto da ordem internacional, né? Então, norte-sul. Então, acho que é muito importante pensar no racismo como uma reprodução, evidentemente, desse modo e sistema que se organizou historicamente sobre as colonialidades e que, olhando para o plano doméstico, até hoje subjuga e tem subjugado populações a essas condições de vulnerabilidade muito maior, né, do que outras. O
O Brasil tem um longo histórico de ativismo político na área socioambiental e reúne nomes importantes que têm discutido e organizado essa pauta, como o cacique Raoni, que tem lutado pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos povos indígenas, Maria do Socorro Silva, que é uma mulher quilombola que também luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos das comunidades locais no Pará, Chay Suruí, que é uma mulher indígena e ativista que fundou o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e é a única brasileira a discursar na abertura oficial da COP26, Sônia Guajajara, que é a atual ministra dos povos indígenas, entre outros que vocês já mencionaram aqui no nosso programa. Desse modo, eu queria entender qual a importância dessas iniciativas locais e históricas de ativismo socioambiental aqui no Brasil para a formulação e execução de políticas públicas no combate à injustiça climática e como é que o Estado pode se somar a esses esforços e, então, promover um futuro mais justo para todos, secretária? Nós temos Justiça Seja Feita, talvez uma das trajetórias mais simbólicas, mais significativas nas lideranças ambientalistas e climáticas do mundo, né? Nós projetamos, nós formamos lideranças muito potentes e que impactaram e influenciaram a política do Brasil. Acho que a Marina Silva talvez seja uma expressão muito clara do que a gente conseguiu produzir, né? Uma mulher seringueira, preta, evangélica, altamente politizada, intelectual orgânica, que se torna uma referência mundial e que se torna ministra não só na sua trajetória pessoal, mas a partir de uma constelação de novos atores e atrizes que se veem representados por ela. Eu me vejo representada pela Marina Silva, não no sentido apenas do simbólico, do que ela representa, óbvio, ela é uma mulher negra e eu me represento, eu me vejo em mulheres negras, mas existe um acúmulo de carga simbólico-política que a Marina sintetiza. E aí, claro, a gente pensar em figuras que inclusive migram de outros ativismos para a pauta ambiental e climática é um fenômeno que vem acontecendo no Brasil. E aí eu penso de diversas lideranças, para além da Maria Socorro, me vem o nome de Mirtes, a mãe do menino Miguel, que vem fazendo uma discussão brilhante sobre o processo de ocupação do desenvolvimento urbano altamente desigual do Nordeste. Me vem o Wesley Teixeira, que vem discutindo o debate da fome, pautando a fome de forma muito qualificada. O Douglas Belchior, em São Paulo, que constrói, se forja no movimento negro, mas muda de forma muito robusta quando ajuda a criar a Coalizão Negra por Direitos e se encontra com a luta quilombola e com os territórios dos nossos parentes, povos originários, Brasil afora. Tem um lugar de encontro de águas do ativismo climático que é muito construído no século XXI. Eu diria que hoje, talvez, a pauta síntese do Brasil seja o enfrentamento à mudança do clima. E isso, na minha opinião, é irreversível. Isso é imparável, como diria a nossa maravilhosa Francia Marques. Eu também queria ouvir a sua avaliação sobre essa questão, Leonildes. Não, eu acho que pensar nessas figuras públicas, né, e, na verdade, de maneira mais ampla, pensar no papel dos movimentos sociais no Brasil, né, historicamente, para a construção desse repertório, dessas agendas, né, que dão conta aí, de uma maneira direta e objetiva, né, sobre as necessidades das nossas populações, realmente a gente posicionar, e sobretudo num momento político como esse em que a gente está agora, quais são aí as pautas que devem estar no centro das prioridades dos brasileiros e das brasileiras, né? E acho que os movimentos, as figuras no lugar do ativismo, né? Do ativismo militante, enfim, acho que tem um papel fundamental para a gente pensar nas nossas representações, pensar também como que a gente vai ter maior proporcionalidade também no ambiente político, para a gente ter cada vez mais diversidade, pluralidade e mais gente discutindo esses assuntos, pensando e contribuindo diretamente para questões, planos, ações que possam vir a orientar, né, a maneira como esses temas e essas questões vão se desdobrar
em termos de políticas. Então, eu acho que todos os nomes que você citou têm um papel histórico fundamental, é claro, cada qual na sua agenda, com suas preocupações, com suas ideias, mas eu acho que isso é muito positivo. Acho que isso responde também ao papel da democracia. Na verdade, a gente ter a democracia fortalecida para promover não só uma agenda que entenda a superação das desigualdades, sobretudo das desigualdades raciais, mas que entenda como é muito importante a gente colocar frente a frente, cada vez mais, pessoas que representam de fato essa sociedade em termos de diálogos, eu acho que a gente avança positivamente nesse sentido. Essa é Leonildes Nazar, coordenadora da Iniciativa Amazônia no Instituto Clima e Sociedade. Leonildes, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade aqui para deixar suas considerações finais para quem está acompanhando o nosso episódio até aqui. Maravilha, eu que agradeço muitíssimo o convite, fico muito feliz em participar e também acompanhar uma iniciativa como essa, que dá lugar para diálogos e debates muito plurais. Penso que essa é uma iniciativa muito importante, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal acontecendo nos territórios e nos diversos territórios, considerando o centro do país, sobretudo dentro da Amazônia, e acho que espaços como esse fortalecem também esses movimentos que têm acontecido dentro do campo climático, mas que, sobretudo, têm pensado numa outra forma de se avançar enquanto país. Também quero agradecer a Tainá de Paula, secretária do Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro. Secretária, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo participar do programa Conexões. Fica aqui a nossa convocação para que a gente se aquilombe, para que a gente se reúna nos fóruns institucionais, que a gente faça o nosso ativismo climático, o nosso ativismo ambiental, uma bandeira global, uma bandeira universalizante da cidade que a gente quer, da floresta que a gente deseja e do plano que não há, né? Não há outro plano que não o planeta Terra e as nossas cidades e as nossas florestas como plano A, tá bom? Vamos que vamos. Obrigada demais. Para mim, ocupar um cargo no Estado não é a finalidade. A finalidade é dignificar a vida, é cuidar da vida, é viver em lugares mais justos e dignos para todos. A finalidade é parar a morte no planeta. É com essa mensagem de Francia Márquez Mina, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Colômbia, uma das lideranças citadas aqui no programa, que a gente fecha a primeira temporada do Conexões para Convergir. Espero que você, assim como eu, tenha refletido muito sobre o que é e qual a necessidade da justiça climática. Essas questões discutidas neste episódio estão contempladas no tópico Justiça Climática dos Eixos Temáticos para o Debate Público do White Paper produzido pelo Centro Soberania e Clima. Quem ainda não leu, vale muito a pena. O material está disponível lá no nosso site. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu deixo aqui o meu convite. Em 6 programas, tratamos de alguns dos temas centrais ligados às áreas do meio ambiente, segurança e soberania. Um prazer enorme ter você com a gente nessa primeira temporada e a gente se encontra na próxima. No episódio de hoje, usamos áudio do canal do YouTube da Agência Brasil de Fato. O Conexões para Convergir é uma realização do Centro Soberania e Clima, com o apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. Produção executiva, roteiro e edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Te espero na próxima temporada. Até!